A gente ficou agora Luiz, de... Oi? queria falar alguma coisa Sim, diga. a respeito até também da aula anterior, né, que eu não assisti ao vivo, mas eu assisti no YouTube, ficou legal. Mas foi boa, legal, parabéns. Mas a respeito do vídeo, né, da aula anterior, eu achei muito legal. Aquela questão de moral, ideologia, valores, né? Acho muito bom, muito bom. A esse respeito, tinha uma observação, quando tu deixa aquele exemplo do Tropa de Elite, né? Em que todo mundo ali, os núcleos, né, da ação são guiados por seus próprios valores, né? E que a Privados, né? lei é alguma coisa que para eles não existe, alguma coisa assim, eles não ninguém É um silêncio eloquente. A lei e a moral são silêncios são silêncios eloquentes. eloquentes, sim. Mas tem um grupo ali, né? Tanto tudo bem dos polícias, do pessoal da PUC, me lembrei de ti, do pilotis, né? Mesmo os aspirantes e tal. Deixa eu só dizer para o público que está nos ouvindo, eu e Carlos nos conhecemos no Pilotis da PUC em É, 1973. faz tempo, faz algum. Mas aquela ruazinha dos diretórios ainda está lá, no A filme Vila dos Diretórios. A Vila dos ela está Diretórios. lá Que foi presente. uma vila operária, né? Em Priscas Exato. Eras, né? É. E uma das ações básicas do filme se passa ali. Né? É. Mas tem o núcleo dos traficantes, ele, de certa forma, ele está vinculado à lei, né? Porque eles são claramente contra a lei, né? Fora a lei, na medida em que eles são criminosos. Quem os trata como tal é a lei. Né? Assim, a presença de uma ausência, né? Como eu tentei dizer. O que eu quis dizer é que ninguém ali age balizado nem pela moral e nem pela lei, né? E Sim, sim eu por digo que valores, né? os Valores privados. criminosos, eles têm uma baliza que é a lei, eles são contra a lei, eles agem. Nesse sentido, dialeticamente pensando, tem Não razão. é? Quer dizer, os outros não, os outros estão ali, cada um age de acordo com os seus valores, todos são pessoas do bem que sempre acho que estão fazendo melhor. Né? Não sei, foi uma coisa que me chamou a atenção dentro daquela tua narrativa lá, bem colocada. Feito esse reparo, Só essa observação, tem vamos outras voltar coisas, aqui mas para o depois a gente nosso. fala. Tá. Mais alguma coisa, não? Não, é só algumas. Não, depois, no final, a gente conversa. No final de conversa? Tá. Então, vamos aqui. A gente trabalhou já os três primeiros, né? A dedicatória, os três primeiros. Ele continua aqui na tipologia, né? Dos domínios ou dos estados. E no capítulo 4, cujo título, Por que razão o reino de Dario, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra os sucessores deste? Né? Então, Dario, logo depois que Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, conquista o Império Persa, vencendo Dario III, né? Logo depois ele morre. Então, seria de se esperar que esse domínio macedônio sobre o Império Persa se esfacelasse. Não foi o que ocorreu. Que, a despeito da disputa entre os sucessores de Dario, de Alexandre Magno, cada um manteve, né, o seu domínio, houve um esfacelamento, né? Mas cada sucessor, no seu próprio domínio, manteve o seu domínio, ou seja, os persas não retomaram, mesmo com a morte de Alexandre. Então, esse é o exemplo histórico que vai alimentar as formulações do Maquiavel nesse
nesse capítulo 4º, né? Sempre mantendo aquela orientação, né, de que a história é uma orientação que ele recebe de Cícero, né? A história é a mestra da vida, né? Isso, Cícero, esse orador, né? Talvez um dos mais célebres oradores da história da humanidade, né? De certa maneira, um dos pais fundadores da língua latina em alto estilo, né? E orador político, né? E nesse livro dele sobre a oratória, esse livro é do ano 55 a.C., né? Então tem essa passagem, né, que é: a história é testemunha dos séculos, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, mensageira do passado, né? E há historiadores que dizem que a descoberta das cartas de Cícero para o Petrarca, né? Petrarca, aí, uns 150 anos antes do Maquiavel, com essa descoberta das cartas de Cícero para o Petrarca, que teria dado início ao Renascimento, né? A importância, então, de Cícero não é negligenciável, né? Então, o Maquiavel sempre se manteve fiel a esse mandamento de Cícero de que a história é mestra da vida, e também, em função, eu falei isso acho que na aula passada, de uma das características do espírito do tempo que a gente pode chamar de experimentalismo, né? Experimentalismo é assim, que diz que a experiência bem observada dos fatos, isso é, a empiria, em busca de leis gerais que regem os fenômenos e o seu dinamismo. Então, a observação, a experiência bem observada dos fatos, experiência dos fatos todo mundo tem, né? Mas o que importa no experimentalismo, nessa metodologia que está sendo afirmada nesse período, seria uma experiência bem observada dos fatos, tendo em vista a busca de leis gerais que regem os fenômenos, estariam por trás dos fenômenos, regendo o seu dinamismo. Então, é como se a história para o Maquiavel desse oportunidade para uma experiência bem observada dos fatos. A história traz os fatos e caberia, então, ao leitor fazer uma experiência bem observada, tendo em vista o que? A busca de leis gerais. É isso que ele faz, né? É isso que ele pretendeu fazer. Então, nesse capítulo 4, ele vai tratar aí dessa experiência histórica do fato de o Império Macedônio, o domínio do Império Macedônio sobre o antigo Império Persa não se esfacelou com a morte de Alexandre Magno. Então, isso aí encerraria esse episódio, saberes de leis gerais que cabe a Maquiavel sintetizar como conselhos ao príncipe, né? Muito bem. Então, esse capítulo 4, vamos pegar aqui. Esse capítulo 4, deixa eu pegar aqui minhas anotações, né? Ele vai fazer mais uma tipologia. E as tipologias do Maquiavel são muito concretas, não são tipologias abstratas, assim, ao modo de tipos ideais, ao modo do Weber, por exemplo, né? São exemplos históricos que servem como tipos ideais, exemplos históricos como tipos ideais, né? Então, aqui ele vai destacar dois, né? Um no passado, que seria esse é o Império Otomano, né? O Império Otomano, lá o grão turco, né? Como ele diz no texto, que é um império dominado por um único rei, monolítico, monocrático, e o reino da França, contemporâneo dele, que, diferentemente do Império Otomano,
ele tem o rei, mas o rei reina levando em consideração também uma espécie assim de sub-reis, os barões feudais, que cada barão feudal, no seu feudo, funciona como um rei, uma outra autoridade monárquica naquele recinto, naquele território, né? Então, o rei de França não é como o grão turco do Império Otomano, né? Então, nesses dois, nesse capítulo, ele vai mostrar a diferença que tem entre a conquista de dois reinos como este, a diferença na conquista e a diferença na manutenção do poder. Então, ele vai dizer que é mais difícil conquistar o império do tipo otomano, devido à unidade que o império tem em função do poder monocrático do imperador, que é mais difícil conquistar, mas é mais fácil manter, uma vez conquistado, o império desse tipo. Justo ao contrário do que acontece no império, no reino do tipo da França, que é mais fácil vencer, mas é muito mais difícil manter o domínio de um reino com essas características. É muito interessante e dá muitas margens para muitas elucubrações, né? Vamos ver aqui se eu pego alguma passagem, né? Então, vamos pegar, por que é mais difícil vencer o grão-ducado, o grão turco, já disse, devido à inexistência de dissensões internas. É mais fácil conquistar um reino como o da França, porque o conquistador pode explorar as dissensões internas que necessariamente há num reino desse tipo, que vai sempre ter algum barão descontente com o rei. Então, o conquistador, sabendo explorar as dissensões internas que necessariamente há num reino composto por diversos barões feudais, é mais fácil, por isso, conquistá-lo, explorando, fazendo de alguns barões seus aliados. Não é? Quer dizer, o rei de França, num reino desse tipo, teria, ao mesmo tempo, que combater o conquistador externo e se haver com as dissensões internas. Por isso é mais fácil a conquista, mas é exatamente por isso mesmo que é mais difícil manter a conquista. Porque ele tem que se haver com submeter diversos barões ao mesmo tempo, fazendo aliança com alguns contra os outros, e nesse jogo ele vai viver permanentemente sob pressão. Então, o reino tipo da França é fácil conquistar, mas é difícil manter. Justo o oposto do que acontece com o do tipo do Império Otomano, que uma vez vencida a unidade, né, garantida pelo grão turco, na ausência do grão turco, com a extinção da Casa Real, o povo tenderia, já acostumado a um poder monocrático, tenderia a aceitar com mais docilidade, tendo em vista a ausência de barões, né, o novo poder, né? É mais fácil vencer o Império Otomano, é mais difícil vencer o Império Otomano do que o Império Francês, mas é mais fácil governar o Império Otomano, uma vez conquistado, do que o Reino Francês. No capítulo 5,
Esse capítulo 4 é bem curto, né? No capítulo 5, ele fala, cujo título é da maneira de conservar cidades ou principados que, antes da ocupação, se regiam por leis próprias. Ou seja, que eram repúblicas. Né? República são aqueles domínios que têm as suas próprias leis. Ou principados que não são atrelados a nenhum outro principado, que não são anexados a nenhum outro principado. São, portanto, vamos dizer assim, soberanos. Que ainda não é um termo. O termo da soberania vai ser tratado mais tarde no pensamento político, né? Mas podemos antecipar que são soberanos, ou seja, que põem suas próprias leis, não estão sob a tutela de nenhum outro poder. Isso também traz algumas especificidades que cabe ao príncipe, né? Nessa longa tipologia que ele está fazendo, essa é uma especificidade, tem suas leis próprias, que cabe ao príncipe conhecer. Ele faz essa tipologia toda, diversas, né, formas de domínio de estados e, portanto, e as diversas formas de conquista e manutenção do poder adequada a cada um desses tipos. Né? Ele faz isso porque a Itália era muito diversificada. Em última instância, o intento do Maquiavel é a unificação da Itália. Né? E a Itália tem de um tudo. Né? Tem as repúblicas autônomas, tem os principados por conquista, tem os principados novos, tem os principados hereditários. Não é? Então, essa tipologia que ele está fazendo, em última instância, dá conta da realidade da fragmentação política da Itália. Não é? Portanto, se ele está fazendo promovendo esses conselhos ao príncipe, tendo em vista o que? Um projeto da unificação da Itália que tem que se haver com a diversidade política da Itália. Né? Em última instância, o que move Maquiavel, né, é a unificação da Itália, não tanto uma forma de um governo justo. Né? A forma de um governo justo estaria melhor expresso no livro dele, os comentários à primeira década de Tito Livio. Então, no capítulo 5, ele diz: quando se conquistam estados habituados a reger-se por leis próprias em liberdade, há 3 modos de manter-se a sua posse. Primeiro, arruiná-los. Segundo, ir habitá-los. Terceiro, deixá-lo viver com suas leis, arrecadando um tributo e criando um governo de poucos. Né? Arruiná-los como Roma fez em Cartago. Arruiná-los como Roma fez em Cartago. Né? Destruí-los como Roma em Cartago, como a única forma de evitar a rebelião, porque aqui ele vai fazer, nesse capítulo fica muito claro um dos elementos da vamos dizer assim, teoria política do Maquiavel, que não leva em conta apenas a dinâmica do poder, mas leva também em conta uma espécie que eu tenho dito de psicologia social. Né? Então, se essas cidades, esses principados, estavam habituados a viver segundo a lei da sua própria soberania, então isso cria uma mentalidade profundamente arraigada. Então, aqui fica claro que a concepção política do Maquiavel leva em consideração, sim, uma antropologia, uma ciência acerca do ser humano, uma psicologia social. Então, a orientação para destruir o Estado conquistado leva em conta, como Roma destruiu Cartago, leva em conta o fato, se assim não fizer,
esse povo que estava habituado à soberania dificilmente se submeteria a uma ordem heterônoma. Esse povo que estava habituado à autonomia, ele mesmo põe a sua regra, dificilmente se submeteria a uma heteronomia, ou seja, uma regra posta por outrem. Tendo em vista isso, esse fato de psicologia social, para evitar rebeliões, portanto, esse Estado teria que ser destruído, né, desfeito, para que o domínio pudesse ser mantido. Isso é a primeira hipótese. A segunda é não mudar as leis. Não, a segunda é morar lá. O novo príncipe vai habitar, como já tinha dito no capítulo anterior, né, numa outra situação, vai habitar o novo principado conquistado e ali estabelecer, a partir do seu poder presente, lembrando que é mais fácil diagnosticar, é difícil diagnosticar no princípio, mas é mais fácil curar a doença. Essa foi a imagem que ele fez, né? Então, a presença do novo príncipe nesse novo estado teria essa possibilidade, facultaria a ele esta possibilidade do diagnóstico precoce e, portanto, da cura mais eficaz. Ou, a terceira hipótese, não mudar as leis, manter as leis válidas, ou seja, não agredir a consciência social do povo, porque não houve mudança nas leis, mas nomear um governo títere. Um governo títere. Como foi o Império Romano, né? O Império Romano foi típico, assim, ele mantinha as leis locais, as religiões locais, né? Tinha lá um Pôncio Pilatos, um governo títere, que garantia o pagamento de tributo, não é? Aí ele dá o exemplo aqui dos espartanos em Atenas, que depois da guerra do Peloponeso, né, que durou lá acho que 27 anos, que opôs Esparta e seus aliados aristocratas contra Atenas e seus aliados democratas, essa guerra de 27 anos, que resultou na derrota de Atenas. Esparta, vitoriosa na guerra, impôs a Atenas um governo aristocrata, que restabeleceu a aristocracia em Atenas, né? O famoso governo dos 30, né? Que foi quando Sócrates, né, se rebelou, etc., Platão contemporâneo, o Sócrates adulto, Sócrates já velho, e o jovem Platão são contemporâneos desse governo dos 30, imposto por Esparta. Platão chegou a participar desse governo rapidamente, logo se decepciona, né? E esse governo não conseguiu manter o poder. Ele foi depois derrotado, né? Restabelece a democracia. Então, o Maquiavel atribui a essa terceira hipótese, não mudar as leis e mantê-las válidas, com o governo títere, como a menos eficaz das três, né? Ele dá um exemplo aqui de Pisa, né? Que Pisa, apesar de ter ficado 100 anos sob o jugo de Florença, se rebelou e restabeleceu a sua independência, né? Então, é como se dissesse assim, aquele povo que experimentou a liberdade, que experimentou a experiência republicana, e experiência essa que calou fundo na sua alma, esse povo só pode ser vencido, só pode ser submetido mediante a destruição. É o que diz aí o nosso Maquiavel no capítulo 5. Tem aqui uma frase, né? Não há garantia de posse mais segura do que a ruína. Capítulo 5. Aí tem uma passagem muito interessante também. Ele fala que, né?
As cidades, essas que viveram a sua soberania, têm sempre por bandeira, nas rebeliões, a liberdade e suas antigas leis, que não esquecem nunca, nem com o correr do tempo. Aí cita o exemplo de Pisa, 100 anos submetida a Florença, mas esses 100 anos não foram capazes de apagar da alma do povo a memória da sua própria liberdade, memória essa que fizeram com que ele se insurgisse e restabelecesse a sua autonomia. Então, ele fala da República, ele fala assim, no finalzinho do capítulo 5º. Nas repúblicas, há mais vida. O ódio é mais poderoso. Maior é o desejo de vingança. Por haver mais vida na República, porque na República a vida política, né? Os cidadãos são chamados a, de alguma forma, participar da gestão da cidade. Então, essa experiência que nós diríamos hoje, na nossa linguagem cidadã, que se dá na República, o fato de haver mais vida na República, faz com que o ódio ao domínio estrangeiro seja mais poderoso. E, por decorrência, o ódio o desejo de vingança é maior. Então, é mais difícil submeter aqueles povos que experimentaram a liberdade, né? Isso aqui, de certa maneira, também ecoa uma passagem célebre do célebre discurso de Péricles aos atenienses, aos primeiros atenienses mortos na Guerra do Peloponeso. É o chamado discurso fúnebre, elogio fúnebre. Isso está lá naquele Diógenes Laércio, né? Na Grécia, tudo era motivo de discurso, né? Eram os discursos de elogio. Tinha os elogios e tinha os panegíricos, né? Uns eram de ordem privada e outros de ordem pública. Então, nesse elogio daquele enterro coletivo dos primeiros mortos atenienses na guerra contra Esparta, Péricles, que era o líder em conteste tanto militar quanto político da Grécia democrática nesse período, aí a ponto desse século V ficar conhecido depois na posteridade como o século de Péricles. Então ele diz o seguinte: naquele momento, Atenas estava vencendo a guerra. Então Péricles diz o seguinte, uma frase que, ao meu ver, encontra eco aqui nessa passagem do Maquiavel. Ele diz assim: nós atenienses estamos ganhando a guerra porque há uma superioridade moral do ateniense frente ao espartano no campo de batalha. Porque em Atenas, diferentemente do que se dá em Esparta, aquele que tem o dever de defender a polis tem o direito de governá-la. Essa passagem é uma passagem emblemática, né? Ele diz assim: então, em Atenas, diferentemente do que acontece em Esparta, aquele que tem o dever de defender a polis tem o direito de governá-la. Em Esparta, o soldado só tinha o dever de defender a polis, mas não tinha o direito de governá-la. Então, ele está dizendo que essa situação que faz que o soldado seja, ao mesmo tempo, cidadão e que o cidadão seja, ao mesmo tempo, soldado, isso daria uma experiência humana que resultaria numa superioridade moral do ateniense frente ao espartano. E essa superioridade moral dessa superioridade moral derivaria uma superioridade militar. Né? Então, acho que é isso que está dito aqui, em outras palavras. Nas repúblicas, há mais vida. Talvez pelo mesmo fato, algo
que vai ao encontro do que disse Péricles, né? Nas repúblicas há mais vida, o ódio é mais poderoso, maior é o desejo de vingança. Não deixam nem podem deixar repousar a memória da antiga liberdade. Então, veja, o Maquiavel ele é um republicano. Ele é um fervoroso republicano. Mas, no Príncipe, o que se trata é de dar conselhos úteis à unificação da Itália, tal como a Itália é. Com essa miríade, com esse conjunto bem diversos de principados, de repúblicas. Né? Então, temos o Maquiavel no Príncipe e temos o Maquiavel dos discursos sobre a primeira década do Tito Livio. Tá certo? No capítulo 6, que ele diz assim, dos principados novos que se conquistam pelas armas e nobremente. Então, são principados novos, né? Não havia principado, passa a haver. São fundadores de principados, né? E aqui ele vai pegar assim, 4 figuras históricas, né, emblemáticas desses fundadores de império, né? Moisés, que fundou o Império Judaico, o Ciro, que fundou o Império Persa, né? Rômulo, que fundou Roma, e Teseu, que fundou Atenas, né? Ao vencer o Minotauro lá em Creta, com a ajuda do filho de Ariadne, né? Que o guiou para a saída do labirinto do Minotauro, né? Então, esses são fundadores de principados. E essa fundação de principados só foi possível porque houve um feliz encontro entre uma fortuna que dava uma ocasião propícia à fundação do reino, conjugada com uma virtude que soube valer-se da fortuna, da ocasião. Né? Então, esse bom encontro entre fortuna e virtude fez com que Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu pudessem ter conseguido fundar novos reinos, né? E o estabelecimento de novas leis. Então, esse aqui é o que trata, ele vai tratar cada um especificamente, né? Mas é o tema desse livro 4, que é muito bonito, o livro 6, né? Então, bem assim, ele começa assim, ó. Não deve causar estranheza a ninguém o fato de eu citar longos exemplos, muitas vezes a respeito dos príncipes e dos estados, durante a exposição que passa a fazer dos principados absolutamente novos. Então, ele já está dizendo, eu vou falar de história para falar desse tipo, né? Esse tipo que é o quê? Um tipo ideal, mas baseado em acontecimentos históricos muito precisos, que é a fundação do judaísmo, a fundação do Império Persa, a fundação de Roma e a fundação de Atenas. Então ele fala assim, deve causar estranheza o fato dele recorrer, citar longos exemplos, né? Aí vem a frase que nos interessa aqui. É como dizer, eu faço isso por quê? 2 pontos. Os homens trilham quase sempre estradas já percorridas. Um homem prudente deve, assim, escolher os caminhos já percorridos pelos grandes homens e imitá-los.
essa frase assim: os homens trilham quase sempre estradas já percorridas. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, né? Isso aí, claro que está ecoando também, né? Com outra formulação, né, emblemática da cultura cristã ocidental, né? Que é aquela passagem do Eclesiastes, né? 1:9, que diz assim: o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Nada há de novo sob o sol. Nada há de novo debaixo do sol, né? Isso que ele está dizendo. Então, a história é serva é mestra da vida, porque aqueles fatos, aquele conjunto de circunstâncias e problemas, são, em alguma maneira, circunstâncias e problemas que sempre vão nos assolar. Então, conhecer o passado, um homem prudente deve conhecer o passado e assim escolher os caminhos já percorridos pelos grandes e imitá-los, mesmo que não seja possível seguir fielmente esse caminho, nem pela imitação alcançar totalmente as virtudes dos grandes, mas sempre se aproveita muita coisa. Eu queria chamar a atenção que o Maquiavel está numa situação de transição, como a gente tem dito, né? Entender o Renascimento como uma situação de transição. Esse espírito, essa concepção de mundo que ele expressa, irá ser perdida em breve. A modernidade vai abolir, vai varrer esta compreensão de mundo. Que nós poderemos resumir de que nada há de novo sob o sol. Na modernidade, isto é abolido, vou tentar dizer por quê. O que faz com que a nossa leitura da história, ela continua sendo mestra da vida, mas não ao modo como Maquiavel lia a história. Lendo a história, porque ali, nesses relatos, né, históricos, os grandes homens estão envolvidos com um conjunto de questões que, de certa maneira, são questões eternas. Então, o conhecimento das leis imanentes àquelas questões nos pode fornecer um guia seguro para a ação atual. Isso se perdeu pelo seguinte, porque a modernidade ela vai compreender que, pelo contrário, há sim algo de novo sob o sol. Sendo que este fato de haver algo de novo e sempre a novidade vai se impor no percurso da história, sendo isso, esse fato, a característica mais marcante da própria modernidade. Então, a modernidade ela é uma situação histórica que traz ao homem, tendo em vista a velocidade das mudanças que a associação dos avanços técnicos à produção econômica ensejam, quer dizer, a velocidade das mudanças históricas ensejadas pela associação de avanço tecnológico na produção. Esse avanço histórico faz com que o ser humano tenha uma experiência até então inédita,
que é a de, em alguma medida, em larga medida, não se reconhecer mais nas figuras do passado. Inclusive, essa palavra moderna, ela traz em si um dos sentidos, essa palavra é polissêmica, mas um dos sentidos dessa palavra, não sem razão, traz embutida o fato de que aquilo que é mais moderno é, por isso mesmo, superior. O moderno como superior ao pré-moderno. E aquilo que vai suceder ao que hoje é moderno será, por isso também, superior ao que foi moderno anteriormente. Superior, seja na produção, na eficácia da produção, superior na humanidade, porque havia aí uma compreensão que hoje nós não temos mais, tão marcadamente pelo menos, de que a um progresso técnico corresponde necessariamente um progresso humano. E o progresso técnico ele é cumulativo, ele vai se fazendo por camadas. O progresso técnico ele se baseia no estado da arte anterior e cria uma nova camada que não revoga as camadas anteriores, porque essas eram tidas como condição sine qua non, não é? Então vai-se cumulativamente. Essa experiência de um progresso cumulativo, que na técnica é evidente, na eficácia, no ganho de eficácia da produção é evidente, e, por decorrência, também aconteceria isso no âmbito da humanidade. Então, nossos ganhos de humanidade, os nossos ganhos de civilização seriam também cumulativos. O que faz com que cada geração, de certa maneira, se confronta com problemas, em alguma medida, inéditos. Então, essa sensação de que nós estamos vivendo algo inédito é algo totalmente contrário, em larga medida, a essa experiência do Maquiavel, que diz que os homens trilham quase sempre estradas já percorridas. Um homem prudente deve, assim, escolher os caminhos já percorridos pelos grandes homens e imitá-los, ainda que não possa se imitar totalmente, mas sempre há grande sabedoria prática que se pode aurir da experiência dos grandes homens. Então, a modernidade ela cria um fosso entre nós e o passado. Para que a gente possa recolher do passado ensinamentos, nós temos que fazer um longo e complexo trabalho de elaboração. Nós não podemos importar tão simplesmente. Nós temos que fazer uma elaboração, nós temos que fazer uma reinterpretação, nós temos que ressignificar, um esforço hermenêutico de ressignificação para que aquilo do passado, que diz respeito ao mundo que não é mais o nosso, possa nos dizer respeito de alguma forma. Diferentemente da leitura, não é, do Maquiavel, que ele pode, sem muitos problemas, tirar a roupa de trabalho e vestir a roupa de cerimônia e ir aos antigos, tendo em vista os interesses da sua contemporaneidade. Na modernidade, isso mudou. Não é? Aí nós teremos que... Daí que vai surgir a filosofia da história, etc., etc., mas isso seria um outro curso. Mas que fique claro, a meu ver, que essa passagem aqui do Maquiavel diz respeito ao mundo que não é mais o nosso. Então, ele fala que o sucesso desses novos reinos vai depender da capacidade
desses fundadores, Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu, de, na fortuna dada, valer-se das virtudes de modo a que estabeleça novas leis, e leis essas novas que possam fundar um reino estável, né? Aí tem passagens bonitas aqui, né? Que ele fala que... deixa eu pegar aqui, tem muitas passagens interessantes aqui nesse capítulo 6. Diz assim, a relação entre fortuna e virtude, né? Apesar do nosso tradutor aqui dos pensadores, o Lívio Xavier, não ter estado muito atento a esse jogo conceitual, né? Ele diz assim, sem aquela ocasião, sem aquela fortuna, suas qualidades pessoais, as virtudes do fundador do reino, se teriam apagado. E sem essas virtudes, a ocasião, a fortuna, lhes teria sido vã. Aqui no original está assim, ó. E senza quella occasione favorevole, la virtù del loro animo si sarebbe spenta. E senza quella virtù, l'occasione favorevole sarebbe venute invano, né? Sem aquela ocasião favorável, a virtude de sua alma se sarebbe spenta, estaria spenta, apagada, extinta, inútil. Agora, para outro lado, senza quella virtù, l'occasione favorevole, sem aquela virtude, a ocasião favorável teria sido em vão. Então, a conjunção de uma conjuntura favorável, como eu tentei dizer, né, com recursos capazes de, nessa conjuntura favorável, afirmar um novo estado de coisas. Virtude sem ocasião favorável, de nada vale. Ocasião favorável sem virtude, também de nada vale, né? Então, ele vai pegar o caso do Moisés. Moisés encontra o povo de Israel no Egito, escravizado, oprimido. Então, essa é da condição favorável, né? Um povo oprimido daria a condição favorável para abraçar uma nova lei que lhe garantisse a liberdade. E Moisés, pelo fato de ter essa ligação com Deus, que lhe emprestou, portanto, a virtude, capaz de, nessa circunstância, operar a libertação do povo judaico e fundar um novo reino. Aí Ciro também, né? Os persas estavam, né, desgastados, né, pelo domínio dos medos, e aí ele também encontra a condição favorável. Teseu também. Ele vai dizendo aqui, ó. Deve-se considerar aqui que não há coisa mais difícil, nem de êxito mais duvidoso, nem mais perigosa do que o estabelecimento de novas leis. Então, as condições tinham que ser muito favoráveis, porque não há coisa mais difícil, nem de êxito mais duvidoso, nem mais perigoso do que o estabelecimento de novas leis. Então, aqui, de novo, ele faz apelo a uma espécie de psicologia social. Um caráter, vamos dizer assim, conservador das mentalidades, que, acostumadas a viver numa situação, elas têm muita dificuldade de abraçar um projeto novo, uma espécie de um salto no escuro para abraçar algo que ela ainda não experimentou. Ela só faz isso se tiver muitos motivos, né? E os motivos, no caso aqui, seria a opressão em que viviam, uma situação de debilidade que viviam, e, portanto,
pareceu razoável nesta situação, nesta ocasião, diante da virtude que o líder se apresentava, admitir a possibilidade de viver sob novas leis, né? Ele fala que isso também porque eles estavam armados, né? Todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. Não basta ser profeta, tem que estar armado. Você tem que ter poder para que aquilo que a profecia, aquela virtude que esse dom profético lhe confere, possa ter realidade política. Todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. Ele faz menção aqui também ao Savonarola, né, que tinha uma situação favorável, tinha suas virtudes, mas o povo não lhe conferiu a Savonarola o apoio suficiente para que ele pudesse vencer o combate que travou com Alexandre VI, né? E deu no que deu. Então, esse aqui é o capítulo... Esse capítulo é muito interessante, cara. Capítulo 6. Aí vamos para o capítulo 7. Acho que eu vou deixar esse capítulo 7 para depois. Vamos conversar um pouquinho, tá? Deixar esse capítulo 7 para a nossa aula 8. Outra questão que eu queria colocar, Luiz, nesse capítulo 6, você falou desse fosso, dessa diferença que se dá hoje no tratamento, né, do passado, de ver o passado como algum exemplo, esse fosso que existe, que para você fazer uma pesquisa, você precisa de uma elaboração maior, né? Isso foi ocasionado, se eu entendo direito, pela modernidade, né? Que, diferentemente do que prega o Maquiavel, quer dizer, se mirar nos exemplos, nas trilhas, né, já seguidas pelos grandes homens, pelos vitoriosos, né, para você ter uma direção. E você diz que aqui esse conselho deles, né, esse conselho de seguir exatamente faria sentido na época dele, não faria sentido depois da modernidade. Mas eu me pergunto, isso também, quando ele dá esses exemplos aí, não seria também uma forma de... Não é você seguir exatamente, não é? Mas não seria também uma especulação, porque também o mundo não é mais o mesmo. Quando ele fala desses exemplos aqui, vamos nos ater aqui a esses que ele cita, né? Rômulo, Teseu, Moisés, né? Isso não seria também, quer dizer, não é que fosse, mesmo para ele, né, eu acho que nessa concepção, não seria seguir a mesma coisa, porque também há uma diferença muito grande, né? Quero dizer com isso o seguinte, Carlos, vamos pegar aqui. Isso. Ele está citando Dario, né? Dario... Não, Ciro. Teseu. Ele está citando coisas que tem de 2000 a 1000 anos atrás. Isso. Né? Estou dizendo, a distância entre Alexandre Magno, Dario, o Império Otomano, Atenas e ele, apesar a distância, vamos dizer assim, cronológica, não cronológica, a distância histórica é bem menor do que a distância de Maquiavel para a Revolução Francesa, que tem 250 anos depois, entende? A distância cronológica é um quinto
mas a distância histórica é enorme. Sabe por quê? Porque entrou em cena coisa que não aparece no texto maquiavélico. Por exemplo, as classes sociais, que vão ser os protagonistas da história no capitalismo. Aqui ainda é uma história levada a cabo, os grandes protagonistas da história, que é um povo difuso, uma massa homogênea, que tem uma psicologia, sem nuance de classes, e as famílias, os príncipes e os grandes homens. É uma história dos grandes homens ainda, dos grandes condutores, Moisés, Ciro. Não é? Essa visão da história, ela vai ser arrastada pela voracidade do capitalismo. Então, nesse sentido, olhar a história como realização dos grandes homens já não faz tão... Eu posso ler, mas eu preciso usar muito mais filtros para aquilo, para aurir dali conhecimentos que me sejam úteis na prática política, usar muito mais filtros do que os filtros que Maquiavel precisou usar, concorda comigo? Porque se dá agora, o ambiente agora é outro, que é um ambiente que surgiu as classes sociais. Né? A Revolução Burguesa, a Revolução Francesa é uma revolução levada a cabo por uma classe social, né? Que identificou, que tinha uma consciência de classe, foi uma revolução de classe, que tinha como uma revolução gloriosa na Inglaterra, como a Revolução Americana, a Revolução da Independência. Né? Eles tinham consciência de classe que se conformava nos Estados Unidos como uma consciência de nação, de um projeto nacional. Claro que tem as figuras, tem Jefferson, mas o Jefferson não é o César Borgia. Ainda que tenha tido uma importância como indivíduo, né? Então, o fato do capitalismo ter diversificado a sociedade e, no capitalismo, as classes sociais terem adquirido esse papel protagonista, o texto do Maquiavel, para nós, é um texto, nesse sentido, datado. Ainda que se possa ler com proveito, mas lançando mão de muitos filtros. O que fez com que o seguinte, essa concepção, o Maquiavel não tinha uma teoria da história, não tinha uma filosofia da história, porque não tinha o menor sentido ter uma filosofia da história. Vou falar sobre isso. Por que não tinha? Primeiro, pois, o que é filosofia da história e por que não tinha sentido nesse período? Essa frase assim do Eclesiastes, né? Nada de novo sob o sol, isso estava no espírito, ainda no espírito do tempo antigo, que atravessava ainda o Renascimento. Isso era muito arraigado. Isso está em Platão, está em Aristóteles, está em São Tomás. Nada de novo sob o sol. Os problemas humanos é a combinatória de um conjunto finito de questões que cabe identificar. As fortunas, as circunstâncias são novas, mas são novas numa configuração sui generis, mas de elementos que são invariáveis. Entende? Então, se você entender as invariáveis, você está em condições de operar com maior eficácia. Então, a leitura da história fornece essas invariáveis. E nada há de novo sob o sol. Isso vai ser destruído. Porque a experiência da modernidade é uma experiência, isso, do novo. Ele está se defrontando com situações sem paralelo, que não podem ser lidas com a chave que o passado me dá. Aí vem uma questão decisiva na modernidade. Eu falei, acho que na primeira aula. A modernidade só pode ser entendida mediante concepções modernas. A modernidade não se deixa entender na sua essência, na sua natureza própria, com uma concepção pré-moderna.
com conceitos pré-modernos, com visões pré-modernas, não se compreende a fundo a modernidade. E a modernidade, ela se compreendeu assim. Inclusive, acho que é o Habermas, que diz uma coisa. O Habermas e o Foucault, vou fazer uma referência aos dois. O Foucault chamou isso de ontologia do presente. Ele diz que na modernidade ele localiza de Kant para cá. Kant era um idoso na Revolução Francesa. Hegel era um jovem. Revolução Francesa, estou falando lá da queda da Bastilha. Kant era um idoso e o nosso amigo Hegel era um jovem, 17 anos. Então, Foucault diz assim, a partir de Kant, todo pensador, sem exceção, teve que se haver com uma questão que Foucault chamou de ontologia do presente. O que é ontologia? Ciência, a ciência do ser. Ontologia do presente é o seguinte, significa dizer, o que o presente é, o que essa conjuntura é, qual é o ser dela, qual é a essência dela. O que é isso que está diante de mim? Qual o sentido e valor desse momento histórico que eu estou vivendo? Nenhum filósofo, segundo Foucault, e me parece razoável, teve isso como problema. O Maquiavel, ele não sentia assim, que momento histórico é esse? Não, eu quero unificar a Itália do modo como está unificada a França e a Espanha. Isso não é um projeto no interior de um processo histórico que tem desdobramentos para o futuro. Resolução de um problema que se impunha. Mas, com a velocidade da mudança, antigamente, no tempo de Maquiavel, para você perceber uma mudança, você tinha que comparar a sua vida com a do teu bisavô. O meu bisavô vivia assim, e eu vivo assim, fazendo essa comparação, eu percebo alguma mudança. No tempo do Kant, ele, um ser humano, na sua vida, no seu, como é que chama isso? O percurso da sua vida, ele nasceu num mundo e está, em alguma medida, morrendo no outro. E isso foi se acelerando, né? A ponto de isso que está diante de mim precisa ser dito. O que é isso? Isso está apontando em alguma direção. Eu não posso mais negar a realidade da história, que não é um eterno retorno das mesmas questões. Há algo de novo, sim, sob o sol, e esse novo precisa ser identificado, precisa ser nomeado como condição para lidar com ele. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso... Quem? Não, só... Mas quando ele está fazendo toda essa análise, vamos dizer assim, regressiva, ele também não está tentando trazer esses elementos para uma nova coisa que está surgindo? Não, eu acho que não. Eu acho que o texto não admite essa interpretação. Não. É trilhar caminhos já trilhados. Claro que não é exatamente assim, mas há sempre condições de... Não dá para imitar ipsilíteres, mas... Porque o mundo do Dari é o mesmo mundo. É o mesmo mundo. As regras são essas. E isso foi desconstruído. Então, veja só, né? Isso foi desconstruído. Isso também ajuda a gente a compreender, porque nós somos modernos, nós já nascemos nesse mundo e esse é o novo normal, né? Mas na transição, isso explica muito o sentimento conservador, que achava que isso que está sendo essa roda acelerada da mudança histórica está destruindo. Não está destruindo apenas o meu mundo, no qual eu nasci e construí os valores. Está destruindo o mundo, né?
porque está indo. Então, o espírito moderno, que se reconcilia com isso, ele tinha que ter uma espécie de uma confiança nessas forças que estão sendo libertadas, né, pelo capitalismo, dizendo assim, essas forças vão construir um mundo melhor do que o passado. Isso está muito claro, a meu ver, naquela passagem maravilhosa do Manifesto Comunista, naquela passagem que o Marx diz que nada disso, tudo que é sólido desmancha no ar. Aquela passagem é brilhante, do ponto de vista hermenêutico e brilhante do ponto de vista literário. Ele vai descrevendo, assim, no parágrafo, né, essa voracidade da força do capital que ergue e destrói coisas belas. Destrói coisas belas, mas ergue outras, né? Então, tudo que parecia sólido, tudo que parecia bem assentado, tudo isso desmorona para ceder lugar a uma outra realidade que cabe conhecer na sua radical novidade. Portanto, eu não posso mais trilhar os caminhos dos grandes homens no passado. Eu tenho que inventar essa nova metodologia. Eu preciso inventar conceitos novos para dar conta dessa novidade. O Marx, o trabalho intelectual dele foi para atender a essa exigência do seu tempo. Faz sentido? Faz, só tudo bem. Porque, falando assim, porque aí a gente dá, em determinados capítulos do livro, a gente dá uma interpretação literal da coisa. É isso. Aí precisa saber assim, esse é um tema muito importante. Como ler um livro desse? Isso. Né? Isso não foi dito por mim, que talvez eu nem tenha ainda, preciso ler muitas vezes, amadurecer. Como ler? A gente pode ler isso como cultura geral, né? Para ilustrar o espírito, Maquiavel, fazer uma citação de Maquiavel num salão mundano, em busca de um brilho fugaz, né, da erudição tola e vazia, né? Podemos fazer isso. Isso é o que se faz em geral, né? Agora, como ler? Editorial de jornal. Né? Tem uma leitura que está em curso, que é a leitura desse mundo do darwinismo social, das empresas, né? Das estratégias, né? Junta ele com o Sun Tzu, né? Com o Clausewitz, e das estratégias, aí você faz assim um conjunto de filtros, né? E joga num terreno específico de uma atividade humana, né? Esse jogo aí do lobo devorando o lobo, que é do capitalismo tardio, avançado. É possível fazer isso aí. É possível também fazer uma leitura para te armar do mais absoluto cinismo político e operar, né? Pode também. E pode fazer uma outra que eu estou tentando fazer, que eu nem sei dizer qual seria, entendeu? Mas é de, ao mesmo tempo, né, reconhecer que a política tem o seu dinamismo próprio, né, tirar um pouco do idealismo que, às vezes, tolo, que é próprio da esquerda, isso não é um defeito, acho que isso, boa parte da grandeza da esquerda tem raiz aí nesse lugar, mas tem que reconhecer também que nesse lugar também tem muito idealismo tolo, que faz com que a gente seja eternos derrotados, entende? Então, né, tem essa... Agora, é um incômodo lidar com isso. Não é uma leitura... Né, não é ler o Pequeno Príncipe, é ler o Grande Príncipe, né?